Irmãos, irmãs, queridos, queridas, estamos de volta aqui, Pulamos a semana passada por uma dificuldade de tempo e estrutura para gravação, mas estamos de volta com o nosso curso completo de escatologia, hoje a parte 10. E hoje nós vamos estudar o que a gente chama de escatologia individual. Vamos aí para a capa do nosso curso de hoje, o nosso primeiro slide. Você está vendo aí o título, Escatologia individual. E a escatologia individual, ela estuda o que acontece com cada um de nós depois que a gente morre, fisicamente. Então, alguém morre fisicamente, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja velho. A pessoa morre, o ser humano morre. O que acontece com ele depois disso? Isso é o estudo da escatologia individual, ou seja, a escatologia de pessoa para com pessoa. Vamos estudar isso. Vamos para o slide 2. No segundo slide, você vê aí essa explicação com mais detalhes. Então, temos a escatologia universal, que é o que nós temos estudado até agora, o que vai acontecer com toda a humanidade no tempo do fim, ou seja, os acontecimentos e eventos, as profecias que dizem respeito ao conjunto da humanidade. Toda a humanidade, nações, todo o conjunto da humanidade, todos os seres humanos juntos, isso a gente chama de escatologia universal. Mas hoje, nessa aula, parte 10, nós vamos estudar aquilo que também existe, chamado escatologia individual. O que vai acontecer com cada um de nós individualmente quando morrermos. O que já aconteceu com todo mundo que morreu e o que vai acontecer com todo mundo que vai morrer ainda, fisicamente. Então, há uma estimativa de que de Adão até hoje já existiram aproximadamente 100 bilhões de seres humanos. Se nós considerarmos que hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos na Terra, então 92 bilhões de seres humanos já morreram. Onde estão estes 92 bilhões de seres humanos? É isso que nós queremos estudar agora. Esta escatologia individual trata também daquilo que se chama na teologia de estado intermediário. O estado intermediário é chamado intermediário porque é o que está acontecendo com o ser humano entre a morte física dele e a sua ressurreição física. Então, todo ser humano morre, a não ser os que vão ser arrebatados, que vai ser um grupamento privilegiado e especial, mas todos os demais seres humanos morrem, já morreram e morrem. Todos os seres humanos vão ressuscitar um dia, vão voltar a ter um corpo físico de novo. Mesmo os que forem condenados à Geena, ao lago de fogo, vão ressuscitar fisicamente também, porque a condenação ao lago de fogo, que é a Geena, que é a condenação final de todos os perdidos e não salvos, não será apenas espiritual, será também física, corpórea. Então, alguns ressuscitarão para a glória eterna, para a salvação, para morarem com Deus na nova terra e novos céus. Ressuscitarão em corpo, então nós teremos espírito, alma e corpo de novo, porém um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Mas também os perdidos ressuscitarão para o horror e vergonha eterno, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, onde vão sofrer espiritualmente, vão sofrer psicologicamente, vão sofrer fisicamente também. Então toda pessoa vai ter um estado entre a morte e a sua ressurreição, seja para a condenação ou para a salvação. Este estado, o que acontece com a pessoa entre a sua morte e a sua ressurreição, é chamado estado intermediário, e é isso que a escatologia individual estuda, e é o que nós vamos estudar agora. Vamos para o terceiro slide, o slide 3. Você está vendo aí um diagrama, uma figura que resume o principal texto da Bíblia a respeito do estado intermediário, que é Lucas capítulo 16. Eu vou ler com você Lucas capítulo 16. Esta figura me foi gentilmente cedida pelo pastor Guilherme, lá da Igreja Batista de Divinópolis, meu amigo, meu irmão. Ele fez lá para os estudos lá na igreja e ele me passou gentilmente e eu estou dando os créditos a ele.
desta figura que eu estou usando aqui. Ele me permitiu usar e eu estou usando com você esta figura. E vamos ler aqui em Lucas 16, a partir do verso 19, o episódio do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo. Esse é o principal texto da Bíblia, não é o único, mas é o principal texto da Bíblia, ensinado pelo próprio Senhor Jesus a respeito do estado intermediário, ou seja, o que acontece com a pessoa entre a morte e a ressurreição, ou seja, como é a escatologia individual. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Vou explicar para você depois o que significa esse inferno. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele, Lázaro, está consolado, tu, porém, está em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Quem está aqui junto comigo, Abraão, num lugar bom, não pode passar para onde você está, rico, num lugar ruim. Nem os que estão aí, rico, onde você está, num lugar de tormento e ruim, pode passar para cá, num lugar bom. Versículo 27. Então replicou o homem rico que foi para o lugar ruim: Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho. Lázaro lhes fale, ressuscitado, né? Assustando ali, ou na forma de um fantasma, assustando os irmãos dele, e os irmãos ficarem impressionados. E Lázaro então lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles, os seus irmãos, têm Moisés e os profetas, tem a Bíblia, tem os pregadores, eles que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão de seus pecados. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não ouvem a Bíblia, se eles não ouvem os pregadores, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois bem, alguns dizem que isto é uma parábola. Na verdade, não há nenhuma razão para dizer que é uma parábola. Primeiro, porque Jesus não disse que é uma parábola. Você vê que ele começa contando a história direto. Normalmente, quando é uma parábola, a Bíblia diz assim: E Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada com o objetivo de revelar uma verdade espiritual. Essa história pode ser verdadeira ou falsa, não importa. Toda parábola, são coisas factíveis, né? Não são coisas absurdas. Por exemplo, a cigarra e a formiga não é uma parábola, é uma fábula. Fábulas são histórias impossíveis, que têm algum fundo moral, mas são histórias impossíveis. Parábolas não, são histórias possíveis. Porém, esse texto não é uma parábola, em primeiro lugar, porque não diz que é. Em segundo lugar, porque em todas as parábolas de Jesus não é mencionado o nome das pessoas. E aqui o mendigo tem nome, ele se chama Lázaro. Em nenhuma parábola de Jesus ele cita nome das pessoas, porque parábolas são histórias gerais, que servem para ilustrar uma verdade espiritual. Aqui, uma pessoa com nome é citada. E isso não é característica de parábola. Jesus nunca cita nomes em parábolas. Este texto é um episódio real que aconteceu, e Jesus sabia disso, e usou esse acontecimento real para nos ensinar a respeito do estado intermediário da escatologia individual.
Esse esquema que você está vendo aí diante de você, ele mostra esse lugar que aqui é chamado de inferno. No versículo 23, esse lugar é chamado de inferno. Você deve tomar cuidado, porque a Bíblia, às vezes, ela pode ter uma tradução que confunde você. Inferno, normalmente, quando a gente fala em inferno, a gente pensa no lugar de condenação final. Não é o caso aqui. Aqui a palavra grega usada no Evangelho de Lucas, que foi escrito em grego, e foi traduzida pelos tradutores, Almeida e os revisores, como inferno, é a palavra grega Hades. Hades significa apenas o lugar dos mortos, só isso. Inferno, no sentido de condenação eterna, é uma outra palavra que é usada, é a palavra Geena, que às vezes é traduzida na Bíblia como lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar, que é o inferno final, o lago que arde com fogo e enxofre, está vazio hoje, não tem ninguém lá, nem o diabo está lá. A Bíblia mostra lá em Apocalipse que a primeira pessoa a entrar no inferno, a ser lançada no inferno, a ser julgada no inferno, é o anticristo. Em segundo lugar, o falso profeta. Os dois vão ser lançados vivos, em espírito, alma e corpo, dentro desse lugar chamado Geena, o lago que arde com fogo e enxofre, e eles vão ficar lá dentro, só os dois, por 1000 anos sozinhos. Não vai ter diabo, não vai ter demônio, só os dois lá, ardendo nesse lugar, em desespero e tormento e angústia sem fim. Depois de 1000 anos, Deus vai lançar para lá Lúcifer, o diabo, todos os demônios e todos os condenados no juízo final. E aí esse lugar vai ser trancado como uma prisão de segurança máxima do universo e nunca mais será aberto. Sair de lá é impossível, impossível, porque quem o fez seguro foi o próprio Deus, e o homem não pode desfazer as obras de Deus. Deus é Deus, e Ele faz e está feito, ponto final. E para sempre, as pessoas que estiverem nesse inferno final, chamado lago que arde com fogo e enxofre, também chamado Geena, para sempre, os condenados, os homens e mulheres que não aceitaram Jesus, o diabo e todos os demônios estarão sofrendo e sofrendo e sofrendo e sofrendo, um tormento eterno, onde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde há choro e ranger de dentes eterno, para todo sempre, sem fim, ou na linguagem bíblica, pelos séculos dos séculos, sem fim. Esse inferno, citado aqui no episódio do rico e do Lázaro, aqui em Lucas 16, versículo 23, no inferno, o Hades, não é este lugar. O Hades é um depósito de mortos provisório. Um dia, o próprio Hades vai ser lançado no inferno também. O Hades é como se fosse uma prisão temporária. Na verdade não é prisão, é um lugar temporário. E ele é dividido em duas partes. Eu vejo aí comigo nesse slide aí onde está a figura, que tem o lado direito aí, em vermelho, que aí está chamando Hades ou Seol, na verdade pode ser chamado também de lugar ruim. É onde estão os perdidos, aqueles que são condenados, que morreram, estão aguardando a ressurreição. É um lugar de tormento, a ressurreição para o juízo, a ressurreição para a condenação, para o lançamento na Geena. Por isso, na segunda ressurreição, que é lá no juízo final, para o julgamento final, as pessoas que estiverem nesse lugar ruim vão ser julgadas e condenadas e lançadas na Geena, que é o lago de fogo, a segunda morte. Do lado esquerdo de você que está vendo o slide, você está vendo aí o lado azul, que é o paraíso, também chamado neste episódio de seio de Abraão. É onde ficam os mortos que morreram salvos, os crentes mortos, aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição. É um lugar de descanso, é um lugar bom. Quem estiver aí não vai sofrer. Abraão está lá, Moisés está lá, Paulo está lá, Davi está lá, Pedro está lá, todos os crentes estão lá. O seu parente que morreu crente está lá, o nosso irmão Peu está lá, toda pessoa que morreu crendo em Jesus firme está nesse lugar, descansando, esperando a primeira ressurreição que vai acontecer no arrebatamento. Este lugar, ele na verdade não está mais no Hades. Até o sacrifício de Jesus,
esse lugar ficava no Hades, ficava dentro da terra. A Bíblia fala que o Hades fica em algum lugar dentro do planeta Terra. E esse lugar ficava no Hades da terra. Mas quando Jesus ressuscitou, ele levou este lugar para o terceiro céu. Então, o paraíso, ou seio de Abraão, os crentes que morreram no Senhor, né, os mortos salvos, eles não estão no Hades mais, eles estão no céu, no terceiro céu, e a ressurreição virá de lá. Eles serão ressuscitados, os seus espíritos serão trazidos do terceiro céu para a terra, ressuscitados aqui no arrebatamento. O terceiro céu é a morada do Pai. A Bíblia divide então o universo em 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós estamos vendo, de dia e de noite, onde estão as estrelas, os astros, as constelações, o universo visível. Isso é chamado na Bíblia, isso é o primeiro céu. O segundo céu são as regiões celestiais. É o universo espiritual que coexiste com esse universo material. É onde habitam anjos e demônios, onde eles estão transitando, anjos e demônios. E o terceiro céu, ele está acima do primeiro e do segundo céu, envolve o primeiro e segundo céu, é infinito, e é a morada de Deus. Não tem demônio, pode ter anjo, certamente tem anjos, mas não tem demônio no terceiro céu. Demônios ficam no segundo céu, e transitando aqui nesse mundo espiritual entre nós, que é o segundo céu. O terceiro céu é a morada de Deus, é o lugar limpo, perfeito, é o lugar onde a vontade de Deus é feita o tempo todo. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar, ele fala assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele está falando do terceiro céu, ou seja, o terceiro céu é onde Deus reina absoluto, não existe pecado, não existe demônio, não existe mal, não existe nada ruim. E é lá que o paraíso ou seio de Abraão está hoje. Jesus levou todo esse conjunto de pessoas que estava lá no Hades, dentro da terra, para o terceiro céu, e eles estão lá descansando, esperando a ressurreição, né, que vai acontecer no arrebatamento. Eu estou neste estudo fazendo um resumo para vocês, e eu vou deixar na descrição desse vídeo um texto em PDF em que tudo isso é explicado detalhadamente. Eu vou usar lá, e na verdade eu coloquei o PDF do livro do pastor Lawrence Olson, O Plano Divino através dos Séculos, e eu coloquei a parte desse livro que explica o mundo dos mortos, né, o estado intermediário, com detalhes, com todos os versículos bíblicos que precisam ser falados. É um estudo um pouco longo, e eu estou deixando anexado para você dar uma olhada e estudar por você mesmo todo esse interessantíssimo tema. E eu coloquei o livro do pastor Lawrence Olson porque é o melhor que eu conheço até agora para explicar isso. Eu não conheço nenhum outro livro que explica o estado intermediário com tanto detalhamento, ao mesmo tempo que é conciso, mas com bastante detalhamento sobre isso. Para mim ele fala o que é necessário e suficiente. Provavelmente existem outros que detalham muito bem também, esse não é o único, mas em minhas mãos agora, imediatamente, eu estou colocando para você ter aí um excelente texto, bastante detalhado sobre essa condição. E lá você vai ver os versículos da Bíblia que mostram que Jesus levou o paraíso e o seio de Abraão para o terceiro céu. Lá você vai ver os textos que falam isso. Nessa figura você vê que existe separando o paraíso, o seio de Abraão, do Hades, aí chamado Hades. O Hades é o nome de tudo, mas também ele pode ser chamado só o lado ruim. Às vezes acontece isso na Bíblia, né? Uma coisa refere-se a tudo, mas também se refere a um pedaço. Tem que ver o contexto. Esse lado ruim aí, né, aqui no episódio do rico e do Lázaro, Jesus não dá nome, né? Ele só dá nome para o lado bom, ele chama de seio de Abraão, que a gente pode identificar também com paraíso. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou para o ladrão na cruz que creu nele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso então é outro nome do seio de Abraão. Mas Jesus não dá um nome para o lado ruim do Hades. Sheol é o nome hebraico do Hades, né? Hades é grego, Sheol é a mesma coisa, lugar dos mortos, porém em hebraico. Então no Velho Testamento você vai encontrar uma referência a esse local, não falando Hades, mas falando Sheol. Então Hades e Sheol é a mesma coisa. E do lado direito aí, desse lado vermelho, onde estão
mortos que não se converteram, que não foram salvos. A gente pode dizer que é o lado ruim do Hades, né? O lugar de tormento, né? Jesus falou de lugar de tormento. Então o lado ruim do Hades é o lugar de tormento, e separando esse lugar de tormento do paraíso ou seio de Abraão, na época que Jesus falou isso, porque hoje não tem mais nenhum salvo morto esperando a ressurreição aí no Hades, né, no lugar dos mortos, porque estamos no terceiro céu, mas na época que Jesus ensinou, separando esses dois lugares havia um abismo. É o que você vê aí no versículo 26, Abraão falando para o rico: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós, que estamos no paraíso, no lugar bom, no lugar de descanso, e vós que estão no lugar de tormento, no lugar ruim, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Esse abismo também pode ser chamado Tártaro, Pedro deu esse nome, de Tártaro, e acredita-se pelo ensino bíblico que nesse abismo profundo habitam demônios terríveis que vão ser liberados na terra. Hoje eles estão presos lá porque são demônios terríveis, demônios perigosíssimos, estão presos lá por Deus. Eles não podem ser soltos agora porque eles iriam causar um grande mal à terra. Então Deus prendeu esses demônios lá e eles vão ser soltos na grande tribulação para atormentar os moradores da terra. Muito bem, com isso então nós estamos terminando o estudo de hoje, da nossa segunda-feira, estudo bíblico e oração, e voltaremos, né, nas próximas segundas-feiras com os demais estudos. É assim que nós sentirmos firmeza com as autoridades e com o andamento da Covid, nós vamos voltar a ter os nossos estudos bíblicos presenciais, onde vamos também voltar a orar uns pelos outros. Que alegria! Assim então eu quero orar com você, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Faça, Senhor, pedimos em nome de Jesus que esse estudo bíblico sobre o que acontece com os mortos possa despertar pessoas para a urgência da salvação e para a urgência de estarem andando com perseverança o caminho que nos está proposto, para nós não enfrentarmos essa condenação que já começa mesmo nesse lugar intermediário. Obrigado pela grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmão e irmã. Deus te abençoe e te guarde.